Um símbolo de vontade, de raça, liderança e muitas vezes até deslealdade. Um volante que não amaciava nas divididas, seja um amistoso ou Copa do Mundo, o cara simplesmente não tirava o pé. Jogou toda a sua carreira nessa intensidade. Chegou até a acabar com outras carreiras por isso. E por esse e vários outros motivos que hoje a história é dele, Roy Keane. Roy Maurice Keane nasceu no dia 10 de agosto de 1971 em Mayfield, na República da Irlanda. Nascido em uma família de classe média baixa, o Roy Keane passou toda a sua infância no subúrbio. Seu pai vivia de bicos e sempre teve vários empregos, e além disso, era um apaixonado por futebol, assim como o restante dos seus parentes que atuavam em pequenos clubes locais. O Rockmouth FC, inclusive, foi o time que o Roy Keane iniciou sua carreira quando era criança, mesclando o futebol com o boxe e os estudos. Foi em 1990 que iniciou sua carreira profissional depois de ser recusado em alguns clubes por ser considerado muito baixinho, mas ele tinha muita vontade de ser jogador e não desistiu do seu sonho, até que assinou um contrato profissional com o Kobe Rainbows. Ficou somente um ano na equipe e ao todo no clube irlandês foram 29 jogos e 2 gols marcados. Um olheiro do Nottingham Forest da Inglaterra viu o Roy Keane e imediatamente fez o convite ao jogador para fazer um teste no clube. Ele passou e logo foi contratado no verão de 1999. Só que seu início na equipe foi bastante complicado, ele teve bastante dificuldades de adaptação, pois ele sentia muita falta da sua família. O lendário treinador Brian Clough foi fundamental por sempre que possível lhe dar dias de folga para que o atleta pudesse ver seus parentes. O time que vinha de grandes conquistas terminou a Premier League em 8º lugar e conseguiu chegar à final da Copa da Inglaterra, porém acabou perdendo do Tottenham na prorrogação por 2-1. Depois de se firmar no Nottingham, o Roy Keane ganhou sua primeira oportunidade na seleção irlandesa. A partida em questão foi contra a seleção do Chile, de caráter amistoso, que terminou empatada em 1-1. Já na temporada de 1991 e 1992, o Forest terminou mais uma vez a Liga Nacional em 8º lugar. O clube chegou longe na Copa da Liga Inglesa, foi semifinalista, aliás, mas aí perdeu do Manchester United com uma derrota com um placar de 1-0. Nessa temporada, o irlandês jogou muita bola, ele atuou em 59 partidas e chegou a marcar 14 gols. Jogando demais, Roy Keane passava a ser cada vez mais valorizado e cobiçado no futebol inglês. Vários clubes tinham interesse no seu futebol. O Blackburn era um deles, o Manchester United outro. O irlandês, sabendo disso, pediu um aumento de salário, que foi mal visto pela diretoria do Forest, que por sua vez reconhecia o potencial do jovem. Entretanto, não concordava em pagar tudo o que ele queria. Sendo assim, a transferência para o United acabou sendo concluída no verão de 1993. Mesmo com o rebaixamento do Nottingham Forest para a Championship, ou seja, segunda divisão, o volante se manteve em alta para se juntar aos Diabos Vermelhos, que deu um chapéu no Blackburn. Então, no Nottingham Forest, ele somou 154 jogos e 33 gols marcados. 8,5 milhões de euros, uma altíssima quantia à época, foi o preço pago pelo Manchester United para contratar o promissor volante, que mesmo assim, e com um telefonema direto de Sir Alex Ferguson, não tinha nenhuma garantia que seria titular e teria que brigar muito por uma posição, num time extremamente qualificado, e que não por acaso foi muito vencedor. O United venceu na temporada a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Inglaterra e também a Grande Premier League. Uma temporada de estreia excelente de um dos melhores e mais funcionais jogadores do clube. Ele totalizou 54 partidas e 8 bolas nas redes. O ano excepcional no United fez do Roy Keane titular absoluto na seleção da Irlanda, que conseguiu se classificar para o Mundial de 1994 nos Estados Unidos. Seu país, de maneira surpreendente, conseguiu bater os italianos na estreia por 1-0 e passou da fase de grupos, mas acabou perdendo da forte Holanda nas oitavas de final por 2-0 e aí deu adeus à competição. O Keane foi um dos destaques da sua seleção.
Já na temporada de 1994 e 1995, o United foi o vice-campeão da Premier e foi o vice-campeão da Copa da Inglaterra. Participou da Champions, porém caiu nos grupos. O único troféu foi da Community Shield, ou seja, da Supercopa da Inglaterra. Vitória para cima do Blackburn Rovers por 2-0. Em 1995 e 1996, o Roy Keane seguiu no United e seguiu ganhando títulos. Venceu a FA Cup, ou seja, a Copa da Inglaterra, e também o Campeonato Inglês. O volante totalizou 39 partidas e 6 gols marcados. No ano seguinte, o United foi semifinalista da Champions, ganhou mais uma Supercopa da Inglaterra, vencendo o Newcastle por 4-0, com um gol anotado pelo volante, inclusive, e ganhou mais um campeonato inglês, ou seja, foram mais 2 troféus relevantes para a galeria do jogador, que se consagrava cada vez mais com a camisa dos Red Devils. Em 1997 e 1998, Roy Keane seguia evoluindo e já era um dos melhores e mais respeitados jogadores do futebol inglês, se tornando capitão do Manchester. Ele sofreu uma seríssima lesão de joelho e também teve diversas suspensões ao longo da temporada. Ele rompeu o ligamento cruzado. Num lance que ele corria para a área, acabou se chocando com Alfie Haaland, do Leeds, que inclusive é o pai do Erling Haaland, atual centroavante do Manchester City. E isso acabou impossibilitando de ter uma grande e longa sequência no time titular. Antes da contusão, ajudou o Manchester a derrotar o Chelsea nos pênaltis, convertendo sua cobrança com tranquilidade e vencer a Supercopa da Inglaterra. Ainda teve também a honra de erguer o troféu. Recuperado da grave lesão, o Roy Keane voltou a jogar em alto nível na temporada de 98-99 e foi na hora certa. Junto com companheiros extremamente qualificados tecnicamente, o jogador levantou mais um troféu de Copa da Inglaterra e também da Premier League. 2 títulos domésticos, mas o que o United queria mesmo era voltar a conquistar a Europa, e isso aconteceu. Depois de uma virada incrível para cima do Bayern de Munique na final com 2 gols nos acréscimos, o Manchester conseguiu conquistar aquela orelhuda no ano mágico do clube. O Keane não pôde entrar em campo nessa final, pois ele foi suspenso na semi contra a Juventus e teve que ficar de fora. Em contrapartida, essa foi uma das melhores atuações da sua carreira, ele fez até gol. Na temporada foram 55 partidas e 5 gols marcados. Assim que a nova temporada começou, o Manchester United jogou a Supercopa da UEFA e perdeu da Lazio. Em dezembro de 99, encarou o Palmeiras, campeão da Libertadores, e venceu por 1-0 o título da Copa Intercontinental, hoje reconhecido como Mundial de Clubes. O irlandês marcou o gol decisivo após um cruzamento de Ryan Giggs e aquela clássica falha do goleiro Marcos, que o permitiu só escorar para as redes. Outra conquista muito relevante foi de mais um campeonato inglês. O Manchester vivia excelente fase, dominava o futebol nacional, tendo grande rivalidade com o Arsenal na época. O volante renovou seu contrato até 2004 e foi a campo em 45 jogos, nos quais marcou 12 vezes. Em 2000, o Manchester United jogou o Mundial de Clubes, aquele que foi realizado no Brasil e foi muito mal, dando adeus à competição ainda na primeira fase depois de ter perdido do Vasco. No mais, ganhou a Premier League mais uma vez. O jogador ganhou as manchetes quando criticou publicamente os torcedores do próprio clube, dizendo que ficavam muito calados e não apoiavam os jogadores durante os jogos em Old Trafford. Uma nova polêmica aconteceu em 2001, quando Roy Keane, de forma proposital, simplesmente acabou com a carreira de Haaland. Ele deu uma entrada criminosa no adversário e confessou isso em sua biografia, sendo punido com vários jogos e suspensão de 5.000 libras. O ato foi visto como vingança pelo ocorrido anos antes, onde o Roy Keane chegou a gritar com o jogador caído no chão, dizendo para não duvidar dele, pois no lance em questão, de anos atrás, o Haaland pai pensou que o Keane havia simulado o pênalti no lance da sua séria lesão de joelho. Se tratando de futebol, o United passou a temporada em branco e não ganhou troféus. A campanha mais importante foi na Champions, quando a equipe caiu na semifinal.
Depois de ficar de fora da edição de 1998, a Irlanda conseguiu vaga para o Mundial de 2002. Roy Keane foi convocado, porém não jogou. Ele não aprovava os métodos de treinamento do técnico, então chegou a discutir com o treinador e dizer que queria voltar para casa em Manchester. Um outro jogador até chegou a ser convocado para substituí-lo, mas o polêmico volante foi convencido a ao menos continuar com a delegação, pois, claro, ele tinha uma presença muito importante. A Irlanda passou dos grupos, mas perdeu da Espanha nos pênaltis e caiu nas oitavas de final da competição. Já na temporada de 2002 e 2003, o Manchester mostrou porque era uma grandiosa potência da Inglaterra e faturou mais uma Premier, com 5 pontos a mais que o Arsenal, maior antagonista da época que promoveu com o United grandes duelos. Neles, além do Roy Keane, Patrick Vieira estava inserido, só que com a camisa dos Gunners. Eles protagonizaram várias disputas acaloradas dentro de campo e se transformaram em grandes rivais que a cada jogo se dedicavam cada vez mais. E cada vez mais experiente, o Roy Keane seguia sendo peça importante para o Alex Ferguson. Nick Butt, Paul Scholes e Kleberson disputavam posição com o irlandês, que já não vivia mais o ápice da sua carreira. O Manchester conseguiu vencer a Supercopa da Inglaterra, derrotando o Arsenal nos pênaltis, e levou a Copa da Inglaterra, derrotando o Millwall por 3-0 na decisão. Em 2004 e 2005, o Manchester ficou sem títulos. O time até jogou bem, foi competitivo. E mesmo já experiente, o Roy Keane ainda conseguiu passar das 40 aparições na temporada. E mesmo já estando longe do seu auge, se mantinha em bom nível. Foram 43 jogos e 2 gols marcados pelo volante. Em 2005 também, Roy Keane fez a sua última aparição com a camisa do seu país. Depois dos contratempos lá de 2002 e de ficar de fora da Euro de 2004, ele seguiu sendo convocado até que em setembro de 2005 se despediu do futebol internacional numa derrota da Irlanda contra a França por 1-0, em jogo válido pelas eliminatórias do Mundial de 2006. Pela seleção irlandesa, Roy Keane somou 67 partidas, 10 gols marcados, 4 assistências e não ganhou títulos. Na temporada de 2005-2006, o Roy Keane até iniciou jogando pelo Manchester, porém seu relacionamento com Sir Alex Ferguson e Carlos Queiroz, auxiliar, já não era mais o mesmo. Anos depois, o ex-volante chegou a declarar estar sofrendo pressão interna para pedir para sair, pois a diretoria o considerava velho demais, só que ao mesmo tempo reconhecia seu valor durante todos os serviços prestados durante 12 anos e meio. Perder a braçadeira de capitão também foi algo que contribuiu muito com a sua saída. Com a camisa do Manchester foram 480 partidas, 51 gols marcados e 18 títulos conquistados. Só que depois de deixar os Diabos Vermelhos, o Roy Keane não encerrou a carreira e assinou com o Celtic da Escócia, clube que ele torcia quando era pequeno. Ele manteve o seu estilo de jogo, apesar de fisicamente já não ter mais o mesmo vigor, e ajudou o Celtic a ganhar um doblete. Eles ganharam o campeonato escocês e também a Taça da Liga Escocesa. 2 conquistas para o jogador, que ao final da temporada optou por pendurar as suas chuteiras e dar adeus ao futebol. Com a camisa do Celtic foram apenas 11 jogos, 1 gol marcado e 2 troféus levantados. E jogando por clubes em 16 anos como profissional, o irlandês disputou 674 jogos, marcou 87 vezes, deu aproximadamente 45 assistências e conquistou 20 títulos. Logo depois de encerrar a carreira como futebolista, o Roy Keane iniciou sua trajetória na beira dos gramados. Ele assumiu o desafio de comandar o Sunderland, que jogava a 2ª divisão do futebol inglês. O início não foi animador, mas ele conseguiu se recuperar com o clube e ganhou a Championship, ou seja, a 2ª divisão da Inglaterra, o que garantiu o retorno do clube à elite. Terminou com 88 pontos, 2 a mais que o vice, o Birmingham City. Permaneceu no Sunderland na temporada 2007-8, mas não teve mesmo sucesso e acabou desligado em 2008-2009, que foi quando assumiu o Ipswich Town, também na Inglaterra, onde ficou até 2011.
E aí, 2 anos depois, em 2013, assumiu o cargo de auxiliar técnico do seu país, da seleção da Irlanda, onde permaneceu até o ano de 2017. E em 2016, ele conseguiu levar o time até a disputa da Eurocopa, com eliminação nas oitavas de final. E nesse meio tempo, houve um intervalo, onde o Keane foi auxiliar do Aston Villa, da Inglaterra. E então, na temporada de 2018-2019, o ex-jogador seguiu sendo auxiliar, dessa vez no Nottingham Forest. Trabalhou numa equipe que jogava a segunda divisão inglesa, porém não conseguiu acesso. A partir daí, o ex-jogador e agora também ex-técnico acumulou vários trabalhos na TV inglesa, uma emissora em que faz muito sucesso por conta das suas duras críticas a jogadores e declarações polêmicas é a Sky Sports, onde constantemente ventila o nome do Keane em notícias controversas. Como você pode ver, além de muitas confusões e lances fortes durante a carreira, Roy Keane tinha uma qualidade técnica e visão de jogo acima da média. Um volante que dava no máximo 1-2 toques na bola, jogava simples e era extremamente efetivo. Claro, a fama de polêmico, de bad boy, o acompanhou durante toda a sua trajetória e também não é pra menos. O cara era um leão da volância, não aceitava perder qualquer dividida e também não perdia a viagem. Esse, portanto, foi o grande Roy Keane. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!